respostas às vezes são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Sr. Ministro da Agricultura, Gilberto Silva, o Governo acaba de lançar o programa de modernização da pecuária familiar. Esse programa está a fazer o seu caminho, parece que vai ser apresentado aos próprios interessados. Mas o que é pecuária familiar em concreto? Bem, é assim, na realidade a pecuária é tão antiga, não é? É uma atividade económica tão antiga levada a cabo pelas famílias cabo-verdianas e no mundo inteiro, mas curiosamente tem, enquanto atividade económica, tem tido uma fraca base legal em Cabo Verde. Temos bastante legislação em matéria da saúde animal, das inspeções sanitárias, em nível até das posturas municipais, mas a atividade económica em si, devidamente regulada, ainda estamos a dar os primeiros passos. A chamada Lei da Pecuária, não é? E o Governo aprovou a Lei da Pecuária há bem pouco tempo e nós entendemos que haveria necessidade, e foi assim que a lei aprovada estabelece, nós temos a categoria A e a categoria B da pecuária. A categoria A é de uma pecuária, digamos, semi-industrializada, industrializada, bem organizada do ponto de vista do maneio dos animais, do ponto de vista sanitário, portanto com práticas técnicas levadas a cabo que correspondem àquilo que nós entendemos deve ser a nível da pecuária. Depois temos uma categoria B, que ainda os criadores não cumprem todos os requisitos do ponto de vista sanitário, do maneio. Portanto, são famílias, muitas vezes, que criam animais, mas não com aquelas condições que a própria lei determina que deve ser, não é? De maneira que o Governo entende que a boa política pública é ajudar os proprietários das unidades de exploração da categoria B para melhorarem, digamos, a sua criação até um dia atingirem a categoria A. Ora bem, não faz sentido nós estarmos a legislar e a determinar as exigências de uma exploração pecuária e sem ajudar, entretanto, as famílias ou os criadores em si a, enfim, preencherem ou respeitarem estas exigências. Daí nós entendemos, a nível do Governo, que vamos legislar, mas paralelamente vamos aprovar um programa que visa exatamente a assistência às unidades de exploração, aos seus proprietários, no sentido de melhorarem a sua exploração, isto no sentido de respeitarem as exigências sanitárias, as principais exigências do ponto de vista do maneio, aumentarem a sua produção e rendimento. E nós, enquanto consumidores, ganharmos também um pouco em termos de segurança sanitária, não é? Dos produtos pecuários. Eu vou propor-lhe que façamos um caminho da cidade para o campo. Nas cinturas periurbanas das cidades há a criação de animais, porcos em terraços, pode-se ver isso um pouco pela cidade. Esse tipo de criação nas cidades vai ser proibida? Não vamos aqui confundir duas coisas. Uma coisa são as exigências, até porque as próprias posturas municipais, mas também o regulamento sanitário existente já proíbe determinadas práticas. Nós entendemos, entretanto, que só a proibição não chega. É fundamental que também haja uma transição, porque não vale a pena ter uma lei que proíbe e depois socialmente a prática é aceitada e depois fica complicado, de modo que temos que atuar de forma harmonizada, portanto as câmaras municipais a fazerem cumprir com as posturas municipais. Veja, a criação de porcos nos terraços não rima com a salubridade ambiental, não rima, portanto, e apresenta bastantes riscos mesmo para as famílias, riscos do ponto de vista sanitário, tira a qualidade de vida à própria família e à vizinhança. Portanto, é algo que deve ser combatido de modo a que as famílias possam continuar com a atividade económica, mas em lugares apropriados. Isto vai necessariamente necessitar da atuação dos municípios, em particular,
mas o próprio governo tem, digamos, manifestado todo o seu apoio aos municípios no sentido da edificação de pocilgas comunitárias, pocilgas individuais. Isto aqui nós estamos a falar de porcos, mas não temos apenas porcos, temos também a criação avícola, a criação de caprinos, mesmo bovinos, dentro da malha urbana, o que não está bem, mas temos que entender que isto não se muda de dia para a noite, tem que se atuar de forma sistémica ao longo dos anos até conseguirmos que dentro, portanto, da malha urbana, nos terraços, nas intermediações das habitações, etc., não façamos a criação tal qual acontece no meio rural. Agora, isto é uma coisa, outra coisa é a atividade económica tal e qual. E a atividade económica, uma vez bem levada a cabo em boas condições, merece toda a assistência, portanto, do programa, seja no meio periurbano, quando bem afastadas das habitações nas zonas periféricas mesmo da cidade, e nas zonas rurais. Essa pecuária familiar é a pessoa que no campo, à volta da sua casa, cria animais para vender? É esta pecuária familiar a que o programa se refere? De certo modo, sim, porque, veja lá, pecuária familiar significa que é levada a cabo por uma família. E a família pode levar a cabo uma pecuária, diria, de categoria A, ou seja, uma pecuária intensiva, uma pecuária já bem organizada numa empresa. Nós temos várias empresas familiares, temos cooperativas, ou seja, o critério para se dizer que é categoria A ou categoria B tem a ver com a forma de maneio e as demais características da própria exploração. Mas vamos imaginar no campo diretamente como funciona. Portanto, vamos imaginar que alguém tem uma unidade de criação de porcos. Nós vamos verificar imediatamente, através da assistência técnica, que é assegurada no quadro do programa, vai-se verificar em que condições a família exerce a pecuária, quer dizer, vai-se verificar, vai-se analisar a unidade de exploração em concreto e vai-se propor melhorias. Melhorias no sentido de cumprir com as normas impostas pela própria lei. E o proprietário, aceitando que estas melhorias devem ser feitas, vai-se assinar naturalmente um termo de compromisso entre o programa, portanto, neste caso, a estrutura que executa o programa e o proprietário, estou a dizer, o proprietário da exploração pecuária, e a partir dali começa-se com as intervenções no sentido de alterar, portanto, modernizar a unidade de exploração. Isto requer intervenções concretas, muitas vezes em termos de obras, intervenções concretas em termos de condições de salubridade, também da higiene, intervenções que permitem também algum conforto aos próprios animais e a formação. Essencialmente, a capacitação também dos pecuaristas no sentido de melhorarem o próprio manejo para que nós, no fim, possamos dizer que a unidade de exploração está modernizada. Implica a mudança de classe? Pode até não implicar a mudança de classe, mas colocar, digamos, a unidade de exploração na direção certa a ponto de se chegar à mudança de classe. Vamos imaginar que alguém tem, e nós temos muito disso, pessoas que têm muitos animais, mas não cuidam tão bem dos animais. Às vezes até dizemos não são propriamente bons criadores, são simplesmente grandes proprietários de animais. Têm 50 cabeças ou 60 cabeças de cabras, mas não cuida tão bem. Poderia ter 20, cuidar bem e ter mais rendimento. Vai ter que ter, portanto, a devida assistência, a capacitação no sentido de fazer esta mudança, melhorar a forma de manejo. Veja, nós temos sítios no nosso país onde se faz o pastoreio livre e completamente desordenado, ou seja, as famílias deixam os animais à solta durante todo o dia e no final do dia recolhem os animais e isto não está bem. Ou, por exemplo, animais que dormem, diria, no campo, ou seja, passam a noite no campo, só passam, portanto, pela casa ou pelo curral improvisado da família durante o dia para se fazer ordenha e receber um outro complemento
alimentar, como o milho, por exemplo, e depois volta para o campo até outro dia de manhã. Não está bem, dá cabo da biodiversidade, não dá total confiança do ponto de vista sanitário e, portanto, é uma prática muito antiga que precisa ser modernizada. Imaginemos uma criação de porcos onde não há nenhumas condições de higiene e facilmente os animais podem ser infestados por parasitas ou então contrair outra doença qualquer. Também não está bem, é preciso corrigir e há condições para o efeito. Imagina um curral sem sítio de ordenha dos animais e é preciso completar com a ordenha, portanto com um espaço para ordenha, em condições de salubridade, porque nós queremos que o leite que de lá saia em condições também de qualidade, etc. Ou seja, cada caso é um caso, a equipa técnica do projeto vai certamente analisar cada um dos casos, vai propor melhorias, o proprietário da unidade de exploração vai com certeza discutir com os técnicos, vai-se chegar a um entendimento sobre o que fazer e em função disso então estabeleceremos um roteiro concreto para alterar, não é? Ou seja, se há obras, se há formações a fazer, se há conselhos a dar, etc, etc. Tudo isto vai se fazer num timing estabelecido para que também no fim nós possamos ter indicadores concretos desta melhoria, portanto desta modernização da unidade de exploração. Está a falar-me em equipa ou serão várias equipas? Temos 9 ilhas? Terão que ser várias equipas porque nós somos várias ilhas. Portanto, o programa vai ter uma unidade de coordenação a nível central e esta unidade de coordenação vai ter técnicos que irão com certeza pilotar todo o sistema, mas a nível de cada um dos concelhos e ilhas vamos ter que ter uma equipa para trabalhar no terreno com os criadores e para isto também vamos ter que recrutar mais técnicos e reforçar a equipa. Eu devo dizer-lhe inclusive que até agora só falei da questão mais técnica e não falei da parte financeira. Nós entendemos que a modernização da exploração inclui também alguma capacitação, alguma formação financeira dos criadores. É preciso fazer contas, é preciso ver claramente o que é que contribui para mais rendimento e como é que devemos evitar perder, enfim, rendimento através de uma má conduta, uma má exploração. É fundamental valorizar os produtos pecuários. Veja, muitas das vezes nós vemos animais vendidos ao desbarato, sem necessidade. E tudo isto implica para melhorarmos, implica, portanto, reforçar a capacidade técnica dos criadores e é um pouco nesta linha que também vamos atuar. Ou seja, vai ser um programa com intervenções técnicas, um programa também com muita formação do ponto de vista da gestão também financeira da exploração, de modo a que o pecuarista saia com capacidade reforçada para conduzir, digamos, a sua unidade de exploração de forma mais consentânea com as regras, com as exigências, digamos, de uma exploração moderna. Essa família ou esse pecuarista deve estar registado, não é? Não vá... Com certeza, nós vamos aproveitar, porque, veja, a agricultura em si, o setor agrário e, de certa forma, até o pesqueiro, portanto, o setor primário, muitas das vezes é levado a cabo de forma muito informal. Quando eu digo muitas vezes, é quase na generalidade, não é, dos casos. E nós entendemos que para melhor também o Estado, para melhor servir o criador, deve conhecer melhor o criador, vai ter uma base de dados do criador e vai ter que ter um cadastro. E então nós vamos aproveitar do programa para criar as condições para o cadastramento dos criadores e desta forma melhorarmos todo o sistema de seguimento e assistência técnica aos mesmos. Esse cadastro é anterior, não é? Não vai ser, quer dizer, no momento em que
o criador se manifesta a sua vontade de ser assistido. Nós não vamos obrigar o criador, mas ele tem tudo a ganhar com isto, porque trata-se de facto de uma assistência para se modernizar praticamente a fundo perdido. O criador vai ter de querer e apropriar-se dos ganhos da formação, ter que de facto participar na capacitação, nos programas que nós vamos ter, e assegurar que os trabalhos que irão ser executados na modernização da sua unidade de exploração sejam efetivos e com ganhos. Então, nós presumimos que todos os criadores vão querer fazer parte, mas há que ter efetivamente alguma seleção, e o próprio programa visa essencialmente aqueles que dependem da atividade pecuária para a sua sobrevivência, ou seja, a atividade pecuária é a principal fonte de rendimento, não é? Aí o que se pretende no final do dia, chamemos-lhe assim, é o criador ter melhor maneio, melhor exploração, com maior confiança do ponto de vista sanitário, mais rendimento. Portanto, e se assim for, também vamos contribuir para a redução da pobreza e a melhoria do bem-estar das famílias que se dedicam a esta atividade. Para iniciar esse programa de modernização, com certeza o Ministério da Agricultura tem uma ideia de quantas famílias, quantos pecuaristas existem no país. Olha, com certeza, mas são dados que flutuam bastante, porque nós, na altura que nós fizemos, por exemplo, o programa de mitigação da seca, tivemos que fazer um rápido diagnóstico, um rápido licenciamento para podermos termos estes dados, mas a situação muda de ano para ano, por isso o que nós entendemos é, vamos investir nestes 2 primeiros anos cerca de 283 mil contos neste programa, mas estamos a prever que vamos necessitar de 4 a 5 anos para realizar estes objetivos, de modo que para os 2 primeiros anos estes são os recursos que vamos alocar. No decurso da própria realização do programa, vamos ver como podemos ainda afinar, melhorar. Na realidade, é pela primeira vez que nós estamos a ter um programa desta envergadura no país. Eu estava aqui a pensar, o último recenseamento agrícola é de 2015, se não me engano, se não terá chegado à altura de um novo recenseamento e ter dados mais atualizados. O recenseamento é de 10 em 10 anos, portanto no próximo ano, 2025, vamos ter um novo recenseamento geral da agricultura e, portanto, vamos poder atualizar os dados do recenseamento, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, os recenseamentos gerais devem permitir ter uma base de dados que vai servir para programas desta natureza, ou seja, também fazer novos inquéritos por sondagem junto dos criadores, fazer todo o segmento de parâmetros técnicos a nível da pecuária de forma não abrangente, não é? Portanto, e vai ser uma boa base para o trabalho subsequente nos anos anteriores. E a cadastração de que falamos há pouco vai ajudar consideravelmente
também neste processo, de modo a que nós possamos ter dados, na medida do possível, atualizados ao longo dos anos após o recenseamento geral da agricultura. O Ministério da Agricultura, bom, esse sector tem passado por várias transformações, agregações, ambiente, vários modelos. O Ministério da Agricultura tem ainda um serviço de estatística? Com certeza. Nós temos, todos os ministérios têm um serviço de estatística, há um sistema estatístico a nível nacional e nós integramos o sistema estatístico a nível nacional. E, portanto, quando no próximo ano formos a realizar o cadastro, portanto, o recenseamento geral da agricultura, certamente que da parte do Ministério é uma operação que só se faz com o forte apoio do Instituto Nacional de Estatísticas, mas da parte do Ministério quem vai pilotar o sistema é a DGPOG. Como sabe, as DGPOGs dos ministérios incluem serviços concretos ligados, portanto, à gestão de recursos humanos, administrativo e patrimonial, uma outra direção que tem a ver justamente com a gestão da informação e estatísticas, e etc. Portanto, tem também da cooperação, e nós aqui seguimos a estrutura da lei que permitiu a criação, portanto, das direções gerais de planeamento, orçamento e gestão, onde nós temos os serviços de estatística. Está convencido o Ministro que esse programa de modernização da pecuária familiar poderá permitir a fixação de jovens no campo? Olha, é assim, nós verificamos, grosso modo, a nível da agricultura, uma transformação a nível mundial, e Cabo Verde também não está completamente fora deste contexto. Hoje, os jovens a nível do mundo inteiro têm, no meio rural sobretudo, têm novas ofertas, novas oportunidades, não só de emprego, mas de desenvolvimento da sua capacidade profissional nas várias áreas. Antigamente nós tínhamos famílias com muitos filhos e havia toda a preocupação da família ter um número de membros suficientes para poderem ter mão de obra a nível da agricultura. O mundo mudou. Os jovens, tendo outras oportunidades, também preferem oportunidades muitas das vezes mais atrativas. Daí que nós percebemos que muitos jovens hoje, do meio rural, optam por atividades. Também o jovem do meio rural quer ser engenheiro informático, quer ser médico, quer ser, engenheiro químico, etc. Portanto, nós também nunca tivemos uma sociedade onde os jovens são tão bem, atingimos o nível da formação, da educação, portanto, que hoje temos, e é normal que, isto estou a dizer não só em Cabo Verde, mas a nível mundial, portanto é normal que os jovens possam ter outras opções profissionais. Mas o que nós estamos a verificar é uma mudança interessante. Nós temos muita gente a praticar a agricultura, mas que tem outra atividade profissional. Basta ver nos finais de semana, encontramos funcionários de bancos, professores, engenheiros civis a praticarem a agricultura nas suas propriedades. São gente, portanto, com outra capacidade até de aprendizagem das melhores práticas, das práticas mais modernas, e vão contribuindo, de certa forma, para a modernização da agricultura também. Não é? E diria que há muita atividade agrícola hoje, não só em Cabo Verde, mas no mundo, que eu diria passou a ser mais atrativa para muitos profissionais de outras áreas. E, portanto, pode-se, ao mesmo tempo, ser, deixe-me dizer, um bom engenheiro estatístico,
e, ao mesmo tempo, ser um bom agricultor. Por que não é? E nós vemos isto na prática, no terreno. Basta sairmos aos finais de semana para vermos viaturas estacionadas ao lado de várias propriedades agrícolas, com pessoas a fazerem, portanto, agricultura numa espécie de hobby, mas com uma produção razoável. Que vai dando para melhorar a vida. Eu acho que os jovens têm toda a possibilidade de serem atraídos pela atividade agrícola. E depois, há novas oportunidades na modernização da agricultura. Portanto, prestadores de serviço para darem formação, para instalarem vários equipamentos agrícolas. Veja, por exemplo, a instalação de estufas, os sistemas modernos de irrigação, a produção e a distribuição de plantas, mas também de crias de animais melhorados. Desde logo, assistência técnica. Muitos jovens podem se dedicar a esta atividade. O próprio Estado adquire serviços, não é, de empresas de jovens que prestam assistência a favor dos agricultores, dos criadores, enfim, dos produtores rurais, sem que nós tenhamos que investir em estruturas públicas de assistência técnica, porque esta atividade de assistência técnica pode perfeitamente ser levada a cabo por empresas de jovens. Isso significa que daqui a algum tempo pode-se ver o lançamento de vários concursos em vários municípios para recrutar estes serviços, não só a nível, suponho, de construção civil e da própria educação financeira. É isso mesmo que está a dizer? É isto, significa que os 283 mil contos vão ter que ir para o mercado. E como é que vai para o mercado? Vai para o mercado em forma de contratação daqueles que dão assistência técnica, em forma de formação, em forma de obras, portanto, pequenas obras de melhoria das unidades de exploração pecuária, e assim por diante. Portanto, quem vai ganhar são aqueles que vão se dedicar, de facto, a apoiar todo este processo de modernização das unidades de exploração pecuária. Para esse programa ter sucesso é preciso ter água, não é? Água para a agricultura. Há uma empresa, Água de Rega. Para as contas do Ministério haverá necessidade de mais água? Olha, primeiramente, Cabo Verde precisa de mais água e vamos ter que trabalhar em mais água ainda por muitos e muitos e muitos anos no nosso país. Nós já temos muita água salgada, mas quando estamos a falar de água doce, o país é claramente deficitário, todos nós sabemos, temos estado a sofrer agora, já sofremos bastante no passado e temos necessariamente que investir na mobilização da água, na distribuição da água e na boa governança da água. Infelizmente, estamos a falar de um setor que é pouco atrativo para os privados. Por quê? Porque os projetos de água e saneamento são projetos muito caros, são projetos de rentabilidade baixa e são projetos cujo ciclo de execução, ou seja, o tempo entre a identificação do projeto, os estudos, o desenho técnico do projeto, os concursos, a execução das obras, leva muito tempo e isto não é atrativo para os privados. Daí que tem que ser o Estado a investir ainda por muito tempo no setor da água, embora possamos ter privados na gestão de equipamentos, na gestão da distribuição, isto é possível, mas quando nós estamos a falar em investimentos em infraestruturas, ainda o Estado é muito necessário. Há aquele grande projeto financiado com financiamento externo, de Vítor Orbán, está a avançar? Claro, o projeto que foi financiado através do acordo de crédito com a Hungria
está a avançar e nós temos outros projetos também com financiamento externo avançarem dentro do setor da água e, claro, o próprio Estado, com recursos do Tesouro, vem investindo consideravelmente através do Fundo do Ambiente e fazendo até a alavancagem destes recursos. Veja, nós quando começamos a sofrer a seca em 2017, já em 2018 investimos 553 mil contos aqui na Ilha de Santiago, com novas condutas, com uma dessalinizadora em Ribeira da Barca. Temos estado, portanto, há bem poucos dias nós inauguramos sistema em São Lourenço, em São Salvador do Mundo e também em Santa Catarina, de distribuição de água nas zonas altas. Temos estado a fazer isto um pouco pelas ilhas e isto é fundamental. Agora, o que eu quero, quando estamos a falar da pecuária, se me permitir, em termos de política pública, nós vamos trabalhar na definição, portanto, e aprovação de um regime de água, um regime jurídico dos serviços de água para a rega e para a pecuária. É coisa nova. Seja, nós neste momento temos um regime dos serviços de água e saneamento. Um regime jurídico dos serviços de água e saneamento. O chamado, a sigla é em inglês, mas bastante conhecido a nível mundial, que é o WASH, não é? Water and Sanitation. E então, aqui nós temos claramente um regime jurídico dos serviços, mas hoje entendemos que devemos também responder às necessidades específicas da irrigação e da pecuária. Daí também a iniciativa do governo em vir desenvolver, portanto, um novo regime jurídico devidamente previsto no Código da Água existente, mas é necessário, portanto, ir um pouco mais além na regulamentação, neste novo regime jurídico, porque a água que vai para a agricultura hoje vai num contexto tecnologicamente mais avançado. Veja, se nós estamos a dessalinizar a água para a agricultura, se vamos reciclar a água das estações de tratamento de águas residuais para a agricultura, exige muitas normas técnicas, exige um conjunto de normas mesmo legais para o bom funcionamento destes serviços. Daí a necessidade de avançarmos um pouco mais na legislação, e eu creio que com os investimentos em curso e com o novo regime, vamos certamente assegurar melhor serviço de fornecimento de água para a atividade agrícola e pecuária. Mas para isso é preciso que as estações de tratamento, nomeadamente de águas residuais, estejam completamente operacionais. Sim, obviamente que sim. E esta é uma obrigação, independentemente da água ser reaproveitada para a agricultura, mas uma vez que nós aprovamos a abordagem da economia circular, se olharmos para o programa do governo, há uma menção clara a este respeito, portanto, a economia circular da água significa utilizamos a água, recolhemos a água suja, tratamos, reciclamos neste caso e voltamos a aproveitar noutras atividades económicas, designadamente a agricultura. Ora bem, isto vai ser mais, aliás, é mais outra motivação para o bom funcionamento das hectares. Nós, por exemplo, já definimos as normas de qualidade para a água residual tratada para a agricultura. Já temos algumas ilhas mais avançadas que outras. Por exemplo, se nós olharmos para a Ilha do Sal, já é corrente a reutilização das águas residuais tratadas na irrigação. Precisamos de melhorar o sistema de distribuição. Para isto temos um plano que está em processo também de aprovação. Mas é o que nós vamos ter que fazer para as outras ilhas. Em São Vicente, por exemplo, vamos ter que ainda
melhorar um pouco a própria qualidade da água e o sistema de distribuição. Em Santiago, vamos ter que atacar muito a questão da praia. A questão da praia está a depender do arranque de um projeto financiado pelo BADA, o arranque efetivo no terreno do projeto financiado pelo BADA, para que nós possamos, de facto, fazer a intervenção na ETAR e melhorar consideravelmente a qualidade da água. A deslocalização da estação de tratamento da praia? Olha, o programa não prevê a deslocalização da ETAR, mas sim a sua modernização. Veja, a deslocalização requer investimentos brutais. Por quê? Porque normalmente o sistema de esgoto vai por gravidade, não é? Se nós quisermos fazer com que o esgoto vá para outra direção, numa outra altura, temos que montar sistemas de elevação de esgotos que requer, portanto, muita energia em termos de bombagem e novas redes, o que significaria, portanto, investimentos muito consideráveis. Portanto, o que se pretende nesta fase, o país, portanto, a cidade da Praia, segundo informações, já teve esta oportunidade no passado, não se fez esta opção, e hoje, com a situação atual, ficaria demasiado caro e, portanto, o que pretendemos em primeira mão é melhorar não só a estação de tratamento de águas residuais, mas também trazer muitas melhorias à própria rede para que tudo possa funcionar. Haverá uma estação com várias subestações, considerando a natureza da cidade da Praia, em termos de orografia? Olha, é possível que, por exemplo, se nós olharmos para a cidade da Praia, temos a sorte de termos uma cidade com muitos bairros nas zonas de Planalto, não é? Claro que é possível para cada um dos planaltos, cada uma das achadas, veja, são tantas as achadas, não é? Achada São Filipe, achada Grande, achada Eugênio Lima, achada Santo Antônio, etc. Ou seja, há muitas achadas, há muitos planaltos que poderão funcionar com sistemas de esgoto separado, sistemas de tratamento de águas residuais em separado, mas, como eu disse, o programa atual visa melhorar o sistema existente sem prejuízo de se proceder ao planeamento de unidades de tratamento de águas residuais em separado. Temos um ou outro sistema separado. Veja, o aeroporto da Praia tem uma ETAR própria. Há algumas unidades industriais que também têm os seus sistemas de tratamento de água. Mas é possível, sim, integrarmos, portanto, todo o sistema de tratamento de águas residuais na praia com um sistema central e vários sistemas satélites, se eu posso dizer assim. Há pouco, quando falou sobre pastagem livre, não é? Eu estava a pensar no caso da Boa Vista. Não sei se lembra, naquela altura, e parece que falamos sobre isso, naquela altura da Covid, houve muita reclamação, pastagem, cães vadios, até roubo, por aquilo que eu tenho falado com os agricultores na Boa Vista, já há uma maior consciência da necessidade do acantonamento de currais, da existência de currais para os animais. O problema que se põe agora na Boa Vista é o problema do terreno. Não sei se ouviu, houve uma distribuição, um registro de terrenos, mas há reclamações a dizer que fulano tal é recente, recebeu, o outro que é mais antigo não recebeu. Está a acompanhar este caso? Não de forma direta, mas eu posso dizer que, veja, o Estado tem propriedades, às vezes, como é que eu posso dizer, disponibiliza terrenos para o desenvolvimento da atividade agrícola e pecuária em função dos pedidos. Portanto, há uma iniciativa
Imaginemos de um jovem que quer levar a cabo uma atividade pecuária ou agrícola e sabe que há um terreno público em algum sítio onde quer desenvolver, faz uma carta esta que é dirigida à Direção-Geral do Património do Estado, que analisa, tendo ouvindo outras instituições, nós também, o Ministério da Agricultura emite pareceres neste sentido, olhando para a iniciativa, para a sustentabilidade da própria iniciativa. Veja, nem todos têm a mesma iniciativa. Uns preferem ir mobilizar recursos junto da banca e levar a cabo um projeto bem concebido, outros nem por isso. Portanto, quando um olha para o sucesso do outro, já vem dizer que poderia ser ele. Eu acho até bem haja um contágio positivo entre os empreendedores. O que o governo entende é que sempre que possível nós devemos facilitar este tipo de iniciativa. Porquê? Porque contribui para uma maior produção agropecuária, contribui também para mais rendimento das famílias e naturalmente para maior disponibilidade de alimentos, o que contribui para a segurança alimentar e nutricional do país. Nós entendemos que aqueles que se dedicam a esta atividade e que muito tempo têm terreno do Estado a ser utilizado, que o Estado deve inclusive facilitar a passagem da titularidade da propriedade para o agricultor, com muitas vantagens, porque assim o agricultor tem melhores condições de aceder ao crédito, portanto utilizando o terreno como garantia, etc, etc. Portanto, aqui nós temos estado um pouco por todas as ilhas a trabalhar a entrega da titularidade da propriedade a vários agricultores. Fizemos isto no Fogo, em curso fizemos isto também em Santo Antão, em São Vicente está a ser concluído. Quer dizer, este é um princípio que a nós nos parece muito bom para que os jovens possam ter acesso, sobretudo os jovens, possam ter acesso à terra e poderem trabalhar. Voltando um pouco atrás, para ficar claro, o projeto de mobilização de água com financiamento da Hungria está a avançar a todo vapor? Sim, está a avançar, passou por momentos, lembra-se da própria pandemia, nós tivemos que fazer estudos técnicos. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: nós agora, no primeiro projeto lançado na Chá da Baleia, portanto perto da Praia Baixo, Nossa Senhora da Luz São Domingos, está praticamente na sua fase final. Em Santa Cruz, a Chá da Ponta, que vai ter unidades também que vão permitir não só a distribuição de água em Santa Cruz, mas uma parte de São Lourenço dos Órgãos, também vai ser concluído nos próximos 6 meses. No maio arrancamos as obras. Na Boa Vista estamos na fase de perfuração, portanto também a obra arrancada. Entendemos que em setembro vamos poder lançar os projetos de São Vicente e de Santo Antão, Porto Novo. Portanto, para esta fase do financiamento são estes os projetos. Nós, evidentemente que na sequência dos resultados destes projetos, das lições que nós vamos tirar, vamos mobilizar novos recursos e investir noutros concelhos do país e também as estações que nós estamos a criar são estações que permitem ajustar, acrescentar novas unidades modulares, de modo a serem estações mais produtivas. O tal projeto que já deu muita celeuma está abandonado, o JICA? Não está abandonado. Nós estamos neste momento a negociar com a empresa que ganhou o concurso. Nós esperamos que, portanto, isto resulte muito proximamente num contrato de execução e que nós comecemos as obras. Este projeto realmente deu muita celeuma, nós percebemos, e veja que enquanto ministro da área
eu tenho que dizer que há muito interesse em realizarmos os investimentos no quadro deste acordo de crédito, mas temos que analisar o ponto de partida, o projeto, tal da forma como, estou a dizer, o crédito, da forma como foi negociado. Há uma parte que tem que ser executada mesmo pelo Japão. Os preços unitários no Japão são de longe superiores àquilo que nós praticamos aqui, e portanto temos que fazer o modelo de concurso. Primeiro pré-selecionamos as empresas e depois lançamos um novo concurso para a seleção das empresas em função do caderno de encargos. E deixe-me, portanto, aqui pelo menos dizer o que é que nós realizamos. Veja, nós redimensionamos o projeto, lançamos pela primeira vez o concurso, negociamos com o vencedor, não deu abra porque não conseguimos entendimento em relação aos preços unitários, negociamos com o segundo vencedor, mas também tivemos a mesma situação. Tivemos que voltar a lançar o concurso. Entretanto, indemnizamos os proprietários das terras por onde passam as infraestruturas de rede e muito dinheiro de armazenamento de água. Ou seja, é um projeto que avançou bastante em termos de preparação, dos estudos, dos instrumentos de execução, mas precisamos, de facto, de concluir a negociação com o vencedor do contrato e arrancar as obras. Levou muito tempo, mas isto decorreu de facto de todo este processo. Este ano ainda. E ainda com a pandemia pelo caminho. Veja, quando houve a pandemia, os nossos parceiros japoneses do JICA aqui no Senegal, que é a parte mais próxima cobre Cabo Verde, recolheram-se para o Japão durante muito tempo. Ou seja, nós tivemos também esta pouca sorte de ter uma pandemia pelo meio, mas acreditamos que vamos poder avançar com as obras inerentes a este importante projeto na Ilha de Santiago. O Ministério da Agricultura e Ambiente está a preparar, com certeza, a participação de Cabo Verde na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em novembro. Sim. Temos estado, portanto, a trabalhar nesse sentido. Já há uma delegação que partiu para Bona para a chamada pré-COP, ou seja, os trabalhos de preparação das negociações que irão ter lugar durante a COP, todo o programa da Conferência das Partes, e naturalmente que o Ministério vai ter que compaginar esta participação com as medidas de reforma que nós estamos a fazer também em Cabo Verde, né? Veja que do ponto de vista do quadro da governança climática nós reforçamos bastante, criamos o Secretariado Nacional para as Mudanças, para a Ação Climática, o SENAC, que vai ser agora instalado e vai ser, portanto, um órgão importante para a articulação entre as várias instituições do país, mas também a articulação com o setor privado e os organismos as organizações da sociedade civil. Como sabe, a temática climática é bastante transversal, que o papel do Ministério da Agricultura e Ambiente, que também coordena a ação climática, é um papel de articulador, de coordenador de toda esta ação, mas a ação climática, a instalação várias áreas, vários setores, a saúde, a energia, as infraestruturas. A instalação do secretariado é para quando? O secretariado já foi criado. Nós, neste momento, acabamos de aprovar o roteiro para a instalação do secretariado e devo dizer aqui que contamos com um importante apoio também da cooperação luxemburguesa, na medida em que nós estamos a executar o projeto, não é? de governança e ação climática, financiado pelo Luxemburgo no valor de 10 milhões, sem contar com a contrapartida nacional. E no quadro deste importante programa, estamos naturalmente a levar a cabo um conjunto de atividades. Uma delas
tem que ver com justamente o reforço deste quadro de governança climática, mas levamos a cabo também um programa importante de informação para, digamos, reforçar a própria literacia dos cabo-verdianos em matéria de mudanças climáticas. Sabemos que ela é baixa. Isto também não é nenhuma especificidade de Cabo Verde. Há vários países que também têm esta situação. E nós trabalhamos com escolas, com jovens, enfim, com a comunidade educativa. O funcionamento... E também estamos a trabalhar em outros instrumentos importantes, que nem as cartas de risco, a estratégia climática de longo prazo. Estamos, enfim, a ajudar a criar instrumentos para que as mudanças climáticas... Voltamos, como sabe, tempo é tempo, não é? Há um tempo sim. Para tudo terminar. Voltamos para o programa de modernização da pecuária familiar. Falou em 200 e tal mil contos. Esses recursos já estão mobilizados. O programa tem uma vigência de quanto tempo? Este programa em si tem uma vigência de 24 meses. Estou a dizer, esta fase primeira de 283 mil contos, de 2 anos. Depois faremos a avaliação do próprio programa e aprovaremos uma nova fase com recursos próprios. Ou seja, com novos recursos mobilizados. Agradecimentos, Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. Thank you, agradecimentos. Desculpa lá toda essa também da nossa parte. Turbulência. Obrigado. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.